Fala galera, beleza? Aqui é o Colk e hoje estamos de volta com a série The Last of Us Parte 2. Nessa série, eu irei contar a história completa de The Last of Us 2 com base no caminho feito pelo jogador. Eu fiz esse mesmo esquema com The Last of Us 1 e recomendo você ver a série dele antes de ver do 2. No episódio anterior, eu falei sobre a relação de Abby e Lev, sobre o caminho de Ellie até Santa Bárbara e sobre os Cascavéis, um grupo cruel de sobreviventes que escravizam as pessoas, além de mostrar o final do jogo. Então se você não viu, veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora! The Last of Us 2 é um triunfo na narrativa emocionante, explorando o lado sombrio de Ellie e nos forçando a enfrentar algumas situações desconfortáveis como resultado. The Last of Us 2 nos deu o encerramento de que precisávamos, depois de embarcar em uma aventura de 30 horas, cheia de reviravoltas e muita violência sangrenta. Mas no final tem muitos tópicos para se analisar, então vamos dar uma olhada em como a sequência terminou, o que isso significa para os personagens envolvidos e as questões que ficaram sem respostas. Ellie saiu em busca de Abby apenas para descobrir que após uma tentativa de fuga, Ellie e Lev foram pendurados em alguns pilares na praia para morrer. Ellie vai até a praia e encontra uma Abby muito mais fraca do que antes. Abby está totalmente desnutrida. A trança longa e a figura musculosa de Abby se foram, e em vez disso, vemos uma mulher mais magra com todo o cabelo cortado. Ela está quase irreconhecível perante a guerreira que conhecemos. Sentindo empatia por seu inimigo e talvez querendo ser responsável pela morte de Abby, Ellie liberta Lev e Abby, escoltando-os para alguns barcos próximos. Estes barcos têm uma representatividade sobre Ellie e Abby. O barco que a Abby coloca o Lev está virado para a frente, pois ela seguiu seu caminho, superou seu trauma, viu que a vingança não leva a nada e achou um propósito para sua vida com Lev e a nova esperança de achar os vagalumes. Já o barco da Ellie está virado para trás, pois ela não conseguiu seguir em frente e superar o seu trauma. Ellie, depois de escoltar Abby, vai para o seu barco, coloca sua mochila e então toca em sua ferida, que a faz lembrar de Joel, todo espancado no chão. Ela lembra de tudo que aconteceu com eles e de tudo que ela teve que passar para chegar nesse momento. Ela então decide que não vai deixar sua vingança para trás e força Abby a uma luta final. É um caso violento e desconfortável. Tanto Abby quanto Ellie estão quebradas por seus desejos de vinganças. Suas vinganças tomaram conta de suas vidas e custaram aqueles que amam. Eventualmente, Ellie leva o controle sobre Abby e começa a afogá-la, até que ela tem um flashback de Joel tocando violão. Ela então solta Abby, pois viu um paralelo entre ela e Joel com Abby e Lev. Além disso, ela sabia desde o início que Joel não ia querer isso, mas o principal motivo dela ter soltado Abby é que ela percebeu que a vingança contra Abby não traria nada de bom para ela. Exatamente quando ela matou Nora, Owen e Mel. Ela não sentiu nenhum tipo de alívio. Na verdade, ela ficou chocada com o que ela mesma fez. Em resumo, matar Abby não era a solução para a dor que ela sentiu por causa da morte de Joel. Em uma entrevista, Neil Druckmann, o diretor do jogo, compara a própria disposição de Ellie de matar com a de Joel, dizendo que a de Ellie é mais pessoal, motivada pela raiva, enquanto a de Joel é mais pragmática. O diretor do jogo chega a sugerir que a Ellie gosta de matar, e ainda por não matar Abby, Druckmann diz que Ellie conseguiu salvar a sua alma. Depois de soltar Abby, Ellie começa a chorar na praia, e Abby parte com Lev. Ellie então volta para a fazenda. Aqui nós descobrimos que Ellie perdeu 2 de seus dedos da mão esquerda, mais uma perda em prol da vingança. Ela entra na casa e descobre que Dina e JJ se foram. Tudo o que resta na casa da família são ilustrações de Ellie, alguns discos e o violão que Joel deu a ela. Ela senta em uma cadeira, pega seu violão e tenta tocá-lo, mas não consegue mais. A Ellie ter perdido os dedos representa a necessidade
e dificuldade que ela tinha de aceitar o passado e esquecer a vingança. Ela não poder mais tocar o violão fez ela parar de fazer a única coisa que a fazia se sentir conectada com Joel, assim sendo forçada a esquecer a vingança e tentar seguir em frente. Existe uma teoria de que esse momento foi apenas uma visita de Ellie para ver como estava o lugar e rever os bens que estavam ali, já que ela está com uma roupa diferente e sem armas. Então, um flashback de Ellie, algumas horas após a briga com Seth. Ellie vai na casa de Joel e o encontra tocando violão. Lá ela tem uma conversa tensa com ele. Ele diz que se ele tivesse outra chance, faria tudo o que fez novamente. Depois disso, Ellie o perdoa, um dia antes de sua morte, não tendo nem mesmo a chance de conversar direito com ele. Ellie pega sua mochila, deixa para trás o violão e seus outros pertences e vai embora. Não sabemos para onde ela foi. Provavelmente para Jackson, mas de qualquer forma, ela finalmente deixou isso para trás. No final, ela conseguiu encontrar uma única coisa que pôde ser esperançosa sobre essa jornada. Ellie encontrou a sua humanidade. Obviamente, foi preciso de uma jornada de coisas terríveis para ela chegar lá. Ela perdeu muita coisa e demorou muito para ela perceber isso. Depois vem os créditos, é uma parte curiosa que está fora da jogabilidade em si, e essa parte é a tela do menu. Começa com um simples barco atracado em um poste podre em meio à forte neblina. Uma tela que muda no final do jogo para aquela mesma lancha na praia de Santa Bárbara. À distância, um edifício abandonado, que pode ser visto em plena luz do sol. É o Catalina Cassino, um local do mundo real que pode ser apenas o lugar usado para a reunião dos vagalumes. O diretor do jogo confirma isso em uma entrevista, pelo menos o local em si. Mas o que isso significa para onde a história vai a partir daqui? Outra ideia sugerida para a tela de menu foi mostrar um foco no violão, com a câmera puxando para trás para revelar Joel o polindo e limpando. Outra era mostrar Ellie ensanguentada na água da praia. Mas a decisão final foi colocar a imagem do barco, que após o final mudou para mostrar que o barco de Abby e Lev chegou a Santa Catalina, dando pelo menos um pouco de esperança para o resto de sua jornada e história. Em uma entrevista, uma outra diretora do jogo, chamada Riley Gross, confirma que a tela do menu é uma indicação de esperança e diz: talvez Abby e Lev tenham chegado a Santa Catalina. Talvez tenham encontrado os vagalumes. Talvez tenham encontrado uma comunidade e um lar. Um lar que é mais estável do que eles experimentaram em Seattle e mais semelhante ao que Abby viveu no hospital. Acho que essa é a esperança, mas também deixando algum mistério. De qualquer forma, não sabemos quem são os vagalumes agora. Não sabemos em que foco estão. Ainda estão procurando uma cura? Ou eles seguiram em frente? E por que Catalina? A diretora prossegue, dizendo: a história de ninguém acabou. Isso faz com que o final pareça mais humano, mais identificável. Então quem sabe o que vem por aí para a franquia. Mas o fungo acaba vencendo? Nesse momento, Druckmann pondera: as histórias tradicionais de Hollywood nos ensinaram a buscar um encerramento, a responder isso. Qual é o fim? Quem ganha? Existe cura. E isso não é a vida. Os Serafitas e a WLF meio que eliminam uns aos outros naquela luta final na ilha. Tenho certeza de que haverá sobreviventes, mas não serão os grupos que eram antes. Jackson por enquanto está bem, mas quem sabe o que acontecerá no futuro. Os vagalumes estão tentando se reagrupar. Abby e Lev podem se encontrar com eles, mas não sabemos o que vai acontecer. Ele vai sair sozinha, ela vai ficar bem? Ela vai encontrar felicidade? Ela vai voltar para a Dina? Não sei. Isso é como a vida. Tudo que você sabe é o que acontece agora e não o que acontece no futuro. Cada grupo vai tentar e fazer o seu melhor para sobreviver. E alguns estão sobrevivendo mais tempo do que outros. Mas não posso responder quanto ao final. O final de The Last of Us 2 é uma pílula difícil de engolir.
Ao longo do jogo, nossa percepção de Ellie muda um pouco conforme começamos a ter mais empatia por Abby. Afinal, os paralelos entre os dois personagens ficam cada vez mais claros e as duas mulheres simplesmente lutam para vingar alguém que amam. No entanto, Abby cresce ao longo do jogo, desenvolvendo um vínculo com Lev, apesar de suas diferenças tribais, recusando-se a deixar Owen torná-la sua amante e mostrando misericórdia a ela. Abby abre mão de sua missão de vingança e ganha mais do que antes. Seu poder está em sua capacidade de simplesmente deixar ir e perceber rapidamente que o ódio tem que parar em algum lugar. Por outro lado, Ellie está cega por sua vingança e está envolvida em sua própria culpa sobre como seu relacionamento com Joe terminou, o papel que ela desempenhou em sua morte e a pura dor da situação traumática que ela suportou. Mas, apesar de ter construído uma vida um tanto idílica que estava abrindo caminho para um futuro melhor, ela não sabia quando desistir. Como resultado, Ellie perdeu tudo, mas não perdeu apenas o seu próprio senso, mas também a família que construiu em Jackson e a vida perfeita que fez com a Dina. Ela também perdeu a habilidade de tocar violão, algo que, como eu disse, a ajudou a se sentir conectada com Joel após a sua morte. O final de The Last of Us nos deixou ainda com algumas perguntas. Para começar, para onde está indo Ellie? Ela provavelmente voltou para Jackson, e lá ela pode ter encontrado Tommy, Maria, Dina, JJ, os pais de Jesse e outros amigos dela. Mas qual é o próximo plano de Ellie? Podemos ver a nossa protagonista quebrada, voltando para Jackson para tentar reconstruir uma união com a Dina, ou talvez até mesmo se condenar a uma vida solitária na estrada. Esperamos que ela encontre Dina e JJ para implorar perdão. Dina poderia ter voltado para Jackson, mas isso parece improvável. No entanto, dado que muito do jogo é jogado com Abby, talvez tenhamos visto Ellie pela última vez. Pode ser que os futuros jogos de The Last of Us se concentrem em Abby daqui em diante. Afinal, não sabemos ao certo para onde Abby e Lev estão indo após a sua fuga. A suposição é que a dupla irá procurar os vagalumes reformados como grupo, porque apesar dos cascavéis atrapalharem sua comunicação, parece que a dica de Owen foi legítima, e com Ellie viva, ela continua a ser a única pessoa imune que nós conhecemos. Assim, podemos ver Abby se reunindo com os vagalumes, e em seguida procurando Ellie para terminar o trabalho de seu falecido pai na criação de uma cura para a humanidade. E talvez Ellie se sacrifique pela humanidade e tenha uma morte honrosa, ou então um final feliz com ela viva. Quem sabe até Ellie e Abby não viram amigas. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixa o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendar eles para você. Outra coisa, se você gosta de The Last of Us Parte 2 e quer decorar o seu quarto com quadro, ver as artes conceituais, ter uma caneca da Ellie ou saber como platinar detalhadamente o The Last of Us 2, eu deixei na descrição alguns links. Desça aí e dá uma olhada que está bem interessante. Agora vamos falar sobre os finais alternativos. Primeiro, e se a Ellie tivesse matado a Abby? Ela mataria na frente de Lev, que está inconsciente e totalmente desnutrido. Eu não acredito que Ellie deixaria o Lev lá para morrer, já que ele não tem culpa por nada que aconteceu. Ela poderia levar ele com ela, e nesse lugar, entregá-lo a alguém. Além disso, se ela deixasse ele lá, ele iria morrer de qualquer forma. Ele não haveria matar Abby, pois ele está inconsciente. E se ele visse, ele morreria mesmo antes de começar sua vingança, por fome ou qualquer outro motivo. Ou quem sabe ele poderia ser salvo pelas pessoas que foram feitas de prisioneiros pelos cascavéis. Depois de ter matado Abby, ele voltaria para a fazenda e o resto do final seria o mesmo. Ou talvez Ellie ficaria chocada com o que ela mesma fez, como foi com Nora e com a Mel. Mas e se na verdade
Abby matasse a Ellie. Nada aconteceria, pois a Abby a deixaria morta na praia. Ela seria levada pela maré e a Dina ou qualquer outra pessoa de Jackson não iria atrás dela e ela teria um fim extremamente triste. Mas independente do que aconteceu no final ou do que aconteceria nos finais alternativos, parece que um potencial The Last of Us Parte 3 se concentrará nos vagalumes reformados. Mas antes disso, o que indica alguns rumores, haverá uma DLC que sairá em 2022 com o nome de Darkseid, que seria focada na Abby. De qualquer forma, não espere notícias disso tão cedo, já que a Naughty Dog não confirmou se haverá outra entrada na série. Além disso, todos nós precisamos de tempo para nos recuperar da sequência. Mas bom pessoal, esse aí foi o vídeo, espero que tenham gostado aí. Próximo episódio aí, não tem próximo episódio né, mas tem uns vídeos extras aí, aguardem aí, falou, é nóis.